Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Sunset Page, que é uma iniciativa da Clínica Prime Baby. Para quem ainda não conhece a Clínica Prime Baby, nós somos uma clínica voltada para a saúde das crianças, adolescentes e das famílias. Vou chamar a nossa convidada especial de hoje, que é a Marisa. Marisa é fono e daqui a pouco ela vai se apresentar aqui para vocês também. Dando. Será que a Marisa recebeu o convite? Para quem não me conhece ainda, eu sou a psicóloga Marcela Sanseverino. Chegou a Marisa! Oi, Oh, tá me ouvindo? tô te ouvindo, sim! Então tá. Tudo bem? Tudo bem? Então tá, vamos para nossa live de hoje, então. Sunset Isso, Page. muito legal. É. Marisa, bem-vinda, né? A Marisa faz parte, então, também da clínica, junto com o nosso corpo médico, né? Que tem vários pediatras, pneumos, neuros. E eu acho que de fora da medicina somos nós duas, né? Você Isso aí, como fono e eu psicóloga. Tu quer te exato. apresentar um pouco primeiro para o pessoal? Pode ser, vou me apresentar então. Primeiro, eu estou muito feliz de estar participando da live, poder dividir contigo, Marcela, que tu está conduzindo muito bem as Ah, lives. obrigada. Tá muito legal. E dizer que é um prazer também fazer parte da Prime Baby, né? Eu tô muito feliz com esse momento da minha vida, com essa oportunidade. Um agradecimento super especial, assim, à Bruna e à Desi, que foram as pessoas que me agregaram ao grupo. Então, pela oportunidade, assim, estou muito feliz. E então eu sou fonoaudióloga, vou me apresentar, né? Sou fonoaudióloga. Ahn, com relação à minha formação, assim, eu inicialmente, depois que eu me formei, eu fiz residência em saúde, né? Com ênfase em terapia intensiva, então fiz formação dentro de UTI, tanto infantil quanto adulto, a nossa residência era bem ampla, assim. E depois fui fazer mestrado e ano passado terminei o doutorado pelo Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da URGS. Fiquei 10 anos lá no grupo de pesquisa de via aérea pediátrica, assim, foi muito legal e agregou, assim, demais na minha formação, muito mesmo. E aí eu agora estou então retomando o consultório, né? Atendimento com vocês, a clínica, porque eu fiquei um período só dentro do hospital até poder terminar o doutorado com calma e agora estou Claro, bem feliz de poder retornar. que legal. Então, para quem não me conhece ainda, eu comecei a me apresentar enquanto tu não entrava, mas para o pessoal que ainda não me conhece, que está vendo a primeira vez aqui a live, eu sou a Marcela Sanseverino, sou psicóloga, atendo também mais os pais aí das crianças, né? Diferente da Marisa, Uhum. para trabalhar a questão de rotina, orientação parental, adesão à medicação, aí a tratamentos, aos tratamentos também da clínica, dando suporte aí, né, para esse trabalho integrado que a gente procura fazer na clínica. Mas vamos falar um pouco do nosso assunto da live, né? O Uhum. título ficou Mamá, Muito mais Mamá de Marisa, Marcela e Mamá mesmo, né? De de mamar amamentação. mesmo, né? Mas eu acho que a gente podia até começar falando assim, porque uma fono e uma psicóloga juntas, né? Tu quer começar? Eu posso começar. Eu acho, assim, na verdade, casou muito bem, né? Eu também Uma fono e acho. uma psicóloga juntas, assim. Se a gente for pensar na questão, assim, do mamar mesmo, né? Falando um pouquinho do aleitamento materno, dessa questão toda da amamentação, né? É o que a gente sempre falou, né? E se falou nas lives anteriores, e tu começou aqui falando também, dessa questão de que tu não trabalha só o apoio, né? E o auxílio no aleitamento com o bebê, né? Tu trabalha isso com toda a família.
Então, claro que o fonoaudiólogo, assim, vai ter um olhar para essa questão da motora oral do nenê, como é que o nenê vai sugar, como é que o nenê vai extrair o leite da mama, se ele vai coordenar na hora de sugar, engolir, respirar. A gente vai ter o olhar para isso porque é a nossa formação e é aquilo que a gente precisa ajustar quando vai trabalhar com aleitamento. Mas a gente sabe que isso não é nada se não tiver o olhar para a mãe, para o pai, para a família, né? Sim. Então, acho que casou muito bem a fono e a psicóloga nessa live, assim. Ah, que bom. E não só para as questões de aleitamento, né? Se a gente for pensar, todo o atendimento da criança, né? Aquilo que a gente diz, assim, a gente não trabalha só com a criança, né? A gente trabalha com a família. Então, é muito importante, né? Uhum. Eu acho que essa foi a linha condutora de todas as lives. Assim, não teve Sim, uma live que a gente não falou na família. E eu fiquei exato. pensando também, né, que a gente até separou como tópico a própria rotina, né? Porque o momento da amamentação, assim, de tudo isso que tu está trazendo também é um momento, é um acontecimento, né? Do dia, Uhum. Claro, acontece 1 milhão de vezes, né? E entra na rotina, claro, mas assim, nesse sentido, eu acho que é legal também de a gente pensar que tem todo momento um vínculo construindo ali, né? A psicóloga falando, mas eu acho que E por isso também que a gente pode trabalhar juntas, né? com certeza. E agora que tu comentou de vínculo, eu até nem te contei, mas no meu doutorado, na minha tese, eu fiz um capítulo sobre vínculo e a amamentação. E porque eu queria muito falar sobre isso. E meu orientador, né, o professor Maróstico, assim, uma pessoa muito querida, ele me disse assim quando ele foi ler, ele falou: Olha, Marisa, eu sei que a gente vai ter que ver se tu escreveu muito, assim, porque tu escreve muito, né? Mas, assim, eu não vou tirar o teu capítulo do vínculo, pode ficar tranquila, porque eu sei que isso aí é a menina dos olhos na O tua testa. xodozinho. Então, é legal falar, assim, sobre isso, porque amamentar, né, não é uma coisa fácil, né? Eu acho que tem que começar por aí, assim, é trabalhoso, precisa de orientação, precisa preparar essa família desde antes do bebê nascer, né? Porque vai mudar muito a rotina daquela família. Os pais vão ter privação de sono, vai mudar a organização de alimentação, de ida no supermercado, de tudo. Tudo vai mudar, né? Porque vai ficar em função daquele bebezinho ali no início, né? Então eu acho que esse apoio, inclusive antes do neném nascer, com a família, ele é muito importante, né? E quando o bebê nasce, assim, não é. Eu digo assim, é natural, mas não é natural, né? O nenê sair amamentando, assim. Precisa de orientação, precisa de adequado manejo, né? E tudo isso é importante. Precisa que o bebê esteja sugando efetivamente, consiga extrair o leite, para que o bebê de fato se alimente, para que ele ganhe peso, né? Para que isso não comprometa o desenvolvimento da criança, né? Então, é um processo assim que precisa de um olhar de uma super equipe, né? E essas mães, esses pais precisam de apoio, precisam de orientação e de muita escuta, né? Sim, e acolhimento, né? Porque Exato. o que mais tem por aí é gente para julgar, né? Ah, mas por que que tu não faz assim? Ah, blá, blá, blá. E às vezes Exato. dentro da própria família, né? É. E isso também é algo, sabe que esse ano o Agosto Dourado, né, que é o mês da amamentação, falou muito assim sobre o apoio às mães, né? Inclusive em questões assim de trabalho, por exemplo, o quanto é importante os empregadores possibilitar que a mãe continue amamentando dentro do seu local de trabalho, por exemplo, a questão da licença remunerada. Se falou muito nisso e eu achei muito legal assim, porque senão fica muito aquela coisa romantizada da amamentação e a gente esquece que a gente precisa que o governo apoie isso. A gente precisa de políticas para isso, né? Então, eu acho que veio muito legal essa questão de se falar sobre o aleitamento com esse olhar e também, como tu comentou agora, o olhar para as famílias que não conseguem amamentar.
por vários motivos, assim. A gente às vezes tem um bebezinho muito prematuro, né, que nasceu muito prematurinho, ficou internado na UTI neonatal por muito tempo. Existe todo um trabalho dentro da UTI neonatal para que esses bebês sejam amamentados. A gente sabe a importância do leite humano para o desenvolvimento, né, da criança, mas às vezes eles não conseguem, por exemplo, sair em aleitamento exclusivo, né? E essa mãe não é menos mãe por causa disso, né? O pai também não é menos pai por causa disso, né? Então, essas famílias precisam de muito suporte também nesse sentido, né? Acho que é importante falar sobre isso também, né? Sim. Eu acho que desmistificar, né? Eu Isso. confesso que, assim, me colocando um pouco, me expondo, a amamentação, para mim, assim, eu pretendo ser mãe, né? E a amamentação é um dos meus maiores temores, assim, porque. Uhum. Até porque eu já passei por uma cirurgia de mamoplastia para fazer redução. E aí eu Aham. fico pensando, será que isso vai influenciar em alguma coisa? A gente fica na nossa cabeça, né? E às vezes, mas eu fico pensando que talvez existam mulheres que também nem pensam que será um problema, porque é uma coisa natural da natureza, né? E nós somos animais também, e aí chega na hora e não. Não. Ou, eu não sei, eu acho que tu pode até contar, assim, Uhum. como trabalhar nessas dificuldades, mesmo se a mulher produz pouco leite, ou, Uhum. enfim, a questão do próprio bico, né, invertido. Eu não sei Uhum. daí, né? Não sei se Com tu tem certeza. dicas aí para essas Claro. mães e futuras mamães. Aham, com certeza. Hoje, assim, só para dar uma contextualizada, né? Existe toda uma formação para consultores de amamentação, né? Existem vários profissionais que fazem consultoria de amamentação. Legal. Eu vou falar um pouquinho mais, assim, focado, porque eu trabalho com amamentação, mas como eu sou fonoaudióloga, eu acabo tendo esse olhar, assim, para essas questões, né? De disfunções orais, incoordenações do nenê. Então, eu acho que é muito legal trabalhar com aleitamento e ter essa formação, assim, porque a gente consegue, assim, ter esse olhar para, de fato, assim, o que será que está acontecendo, assim. Então, o que acontece bastante, assim, por exemplo, um, um quadro que gera dificuldade, às vezes, de amamentação é quando nasce um nenê prematuro, por exemplo. Às vezes ele nem ficou internado, assim, ficou um pouquinho no hospital e teve alta, assim, foi um prematurinho que não foi muito prematuro, né? Prematuro não extremo, assim. E muitas vezes esse nenê, ele tem um reflexo de sucção, a forma como ele suga, ela é fraca, né? Porque é um bebê mais imaturo, assim, né? Então, ele não tem a mesma força para sugar e ele também não consegue coordenar muito bem a hora que ele tira o leite da mama, engole e respira. Porque isso é um processo que parece tão simples para a gente, mas acontece tão rápido no nenê que ele encordena. Na hora que ele encordena, ele pode aspirar o leite para o pulmão dele, assim, né? E muitas vezes também ele não extrai a quantidade necessária de leite, e aí ele não ganha peso. Então, um bebê prematuro, por exemplo, é um paciente que a gente fala que é de risco para ter sucesso no aleitamento. Então, precisa ter um olhar para isso. A gente precisa trabalhar assim, vamos fortalecer a sucção desse nenê, tentar, né, que ele consiga desenvolver mais força ali na língua, nas bochechas, para conseguir extrair o leite. Como é que a gente vai organizar para ele não engasgar, para ele coordenar na hora que ele suga, engole e respira? Algumas estratégias, às vezes a gente orienta a mãe de, se a mama está muito cheia, tira um pouquinho do leite para ele não abocanhar e já vir aquele monte de leite na boca dele. Tira um pouquinho, esvazia um pouquinho a mama, ela vai ficar mais macia, não vai vir aquele fluxo assim Tá? intenso num primeiro momento, um jatão. E aí o nenê se organiza melhor, né? Ele faz grupos de sucção, pausa, respira, grupos de sucção, pausa, respira. Quando a mãe tem pouco leite também, a gente tem algumas estratégias que são todas, inclusive, orientadas pela Organização Mundial de Saúde, assim, estratégias de como apoiar e favorecer o aleitamento, que é a técnica da translactação, que é aquela técnica que tu bota o nenê na mama e coloca uma sondinha que fica bem no
cantinho da boca da criança, então quando ele abocanhou o peito, né, o bico ali, a areola toda, ele vai ter a sondinha no cantinho da boca e a gente vai, por meio de uma seringa, assim, colocar um pouquinho de leite. Então, quando ele vai sugando a mama, um pouquinho de leite vai descendo. E isso vai estimular, além de o nenê se alimentar, né, conseguir ingerir a quantidade necessária, vai estimular que a mãe comece também a produzir mais leite, né? Então, existem estratégias, assim, que vão favorecer essa melhora do aleitamento. Só que, às vezes a coisa se perde um pouquinho. Ah, então, todo nenê que não pega bem precisa botar a sondinha. Não é isso. Às vezes o nenê não pega bem por outros motivos, que a gente vai conseguir identificar ali na hora da avaliação, né? Mas esse é um caso, por exemplo, de bebê prematuro. Outro público que eu queria comentar são os bebês que têm alguma malformação, assim, de boca, mandíbula, língua, garganta, nariz, as malformações crâniofaciais, né? O bebê com o lábio leporino, por exemplo, que é a fissura de lábio, né? E às vezes tem o céu da boca aberto também. Esses nenês precisam de estratégias bem específicas, assim, para o aleitamento, porque eles têm muita dificuldade de mamar, né? Então, esse é outro público, assim, que a gente tem que ter um olhar bem especial, sabe? Sim. Uhum. E, Marisa, eu fiquei pensando aqui que também um dos propósitos da nossa live, né, do Sunset Page, é que os nossos clientes, pacientes, enfim, conheçam como que é o nosso trabalho, né? Digamos, para quem nunca consultou com uma uma fono, perdão, uma fono é uma psicóloga. E aí eu fiquei pensando, então, pelo que tu tá falando, eu tô entendendo que num primeiro momento tu tem que fazer uma avaliação e aí depois tem essa, não sei como é que vocês chamam, é terapia, treinamento, como é que funciona? Isso, então, eu sempre digo assim, quando os pacientes perguntam também, né, como é que funciona. A gente precisa fazer uma avaliação para saber o que está acontecendo, né? E nessa avaliação a gente conversa muito, né, com a família. Assim, a anamnese ali, ela é super detalhada para tu saber de fato quais são as dificuldades da família e do nenê, né? E nesse mesmo momento, se faz a avaliação. Então, eu até combino assim com as famílias: olha, eu vou precisar ver o nenê mamando. Eu sempre digo, eu sei que é super difícil programar a mamada, porque tu não escolhe quando o nenê vai querer mamar. Mas eu tento organizar com a família, por exemplo, assim, de não dar mamar bem antes da consulta. Porque daí o nenê vai estar dormindo, e aí ele, mesmo que ele acorde ali, eu não vou conseguir ver a real situação, assim, como que ele de fato mama. Então eu tento organizar com a família assim, deixa uma horinha se tu conseguir sem dar o mamar, e aí a gente avalia. E aí no momento da consulta, assim, a gente faz a avaliação do bebê, das estruturas, assim, de língua, boca, bochecha, enfim. E avalia o nenê mamando. E aí, a partir disso, a gente sabe o que está acontecendo e se define o que vai ser feito, né? Tem crianças e famílias que tu consegue organizar com algumas orientações, assim, mudança de posicionamento, como ajudar o nenê a pegar melhor. Então, tem momentos, assim, que tu não precisa fazer um acompanhamento da criança, né? Mas tem outras situações, assim, que tu vê que tá com risco do nenê interromper o aleitamento, por exemplo, ou que se identifica alguma dificuldade de sugar, de movimentação de língua, enfim, que tu tem que acompanhar mais sistematicamente, assim. Então, tem nenês que têm indicação de alguns estímulos, assim, orais de língua, né? Tem nenês que não tem. Então, isso aí vai depender muito do que vai ser visto ali no momento da primeira consulta, na verdade. Isso a gente vê na primeira consulta. Isso serve tanto para as questões de aleitamento, quanto para outras questões, assim, o nenê, por exemplo, a criança em introdução alimentar, que às vezes está com alguma dificuldade, né? A criança que não mama no peito, mama na mamadeira, ou mama no copinho, ou tá fazendo transição para o copo, para a colher, né? Então, é a mesma situação, assim, linguagem, né? A fala, tem crianças que vão entrar para atendimento sistemático e tem outros que não.
não. né? Vai depender do que a gente vai ver no dia da avaliação. Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, a evolução, digamos assim, do mamá, como é Uhum. que funciona, se a fono pode ajudar também nessa questão da própria alimentação, introdução alimentar, agora tá até na moda, digamos assim, né, o método Sim, BLW, deve enfim, dar. Isso. É, a fono muito se ajuda, fala. não ajuda, Aham. isso é a parte da E Nutri. isso eu acho legal falar assim, sobre isso, Marcela, que todo o acompanhamento da criança, assim, entra uma equipe multiprofissional, né, para poder auxiliar essas crianças que têm algum risco alimentar, assim, tanto no Sim. aleitamento quanto de introdução alimentar. A fono, assim, não vai dizer quais alimentos a criança tem que comer em termos nutricionais, quanto que ela vai ter que ingerir. Com relação aos métodos de introdução alimentar que tu comentou, assim, existem orientações, até os pediatras vão poder falar muito melhor do que eu, né? Existem orientações bem já estabelecidas, com evidência científica da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, enfim, de como fazer a introdução alimentar, né, da criança. O que acontece é que algumas crianças, por exemplo, assim, um bebê prematuro, vou puxar de novo o bebê prematuro que a gente falou de amamentação. Às vezes essa criança, ela tem um risco maior de ter alguma dificuldade no processo de introdução alimentar. Porque, por exemplo, foi um nenê que ficou internado. Aí usou a sonda de alimentação um período, por exemplo. Aí essa criança teve um período da vida dela que ela não teve estímulos orais positivos, assim. Então ela não mamou por um tempo, ela era manipulada ali na boca, ela sentia desconforto, né? Por mais que se preze pelo máximo conforto possível, né? Acontece. Quando vai introduzir alimentação complementar, às vezes essa criança ela pode ter algum comportamento de recusa do alimento, assim, recusa de determinadas consistências ou texturas. Por exemplo, assim, ela aceita uma uma fruta liquidificada, assim, bem pastosa, e ela não aceita uma fruta amassada. A banana. Aceita a banana se ela for assim, lisinha, lisinha, liquidificada, e se tu amassar a banana, ela não aceita. E é a mesma banana, né? Sim. E aí tu pensa assim, tá, o que que tá acontecendo? Às vezes a criança tem alguma questão oral ali de sensibilidade na língua que faz ela recusar quando a textura é diferente. Entendi. E aí a criança recusa o alimento, né? E isso a gente tem alguns nomes específicos assim para isso, alguns diagnósticos assim de não exatamente nesse caso, mas existe a seletividade alimentar, a recusa também alimentar, assim, mas isso entra dentro da categoria que a gente chama dos distúrbios alimentares pediátricos, assim, Uhum. que é a criança não tem dificuldade para engolir, ela deglute bem, não tem risco de aspirar alimento para o pulmão, mas ela faz náusea, recusa, cospe, ingere pouca alimentação pela boca por uma questão oral, assim, de sensibilidade ou incoordenação de língua, alimento toca na bochecha, ela recusa, né? Então, é ali que entra o trabalho do fonoaudiólogo, assim, é auxiliar na introdução alimentar nesse momento, assim, Sim. para que se consiga, então, fazer com que a criança aceite vários alimentos, várias texturas, várias consistências e consiga ingerir aquilo que ela precisa ingerir para se desenvolver, né? Nutricionalmente, assim, Sim, falando daí, né? sim. Perfeito. Então é um bom complemento, é bem importante, assim. E Hum. daí, como é que funcionam as sessões, se essa for a questão de textura? Conta um pouquinho, assim. Sim, então, quando a criança entra para a terapia de fono, daí, né?
a nossa terapia ela é lúdica, né? Porque a criança vai, ela tem que entender o contexto alimentar e se interessar por aquilo ali, né? Então, a gente vai utilizar diversos alimentos, até alimentos que a criança gosta, e aos pouquinhos a gente vai apresentar outros tipos de alimentos. A gente vai iniciar com determinadas texturas e depois introduzir outras. Eu sempre brinco assim que a gente entra no consultório, aí senta ali no tatame ou na mesinha, enfim. E aí vamos fazer uma refeição. Eu, o paciente, a mãe, a boneca, o urso que estiver junto. Todo mundo vai fazer, né? E a gente, é a hora do lanche. E a gente consegue utilizar, assim, alguns materiais de terapia, assim, por exemplo, alguns estimuladores orais, que a gente chama, assim, que eles contêm temperaturas diferentes, formas diferentes, texturas diferentes. Alguns têm até vibração, que já faz a criança perceber mais também, né? Para tu ir entrando na boquinha da criança sem que isso gere um trauma, um desconforto, sem que isso gere uma recusa, e que ela comece aos poucos a então corrigir aquela alteração, vamos supor, de sensibilidade ali na língua, e entenda que comer é algo prazeroso e não é algo ruim para ela, né? E eu vou te falar que nessa parte, assim, Marcela, a psicologia entra muito junto, né? Né? Porque assim, é isso, é trabalhar o contexto alimentar com a família, né? Porque eu sempre falo assim, uma sessão ali com a fono, por exemplo, não é só isso que vai auxiliar essa criança. A gente precisa conversar muito com a família, tem que organizar as rotinas de alimentação em casa, tem que ver o que é viável para a família fazer, o que fica difícil, né? Então, é fazer a criança ver que comer é gostoso, né? Sim, sim. Quando tu falou em seletividade alimentar, eu fiquei lembrando que pode ser também. Mas só para a gente tá com uma pergunta aqui e pessoal, vão mandando perguntas aqui para nós na live, né? Mas antes, para esclarecer que idade a gente está falando, né? Nessa criança, a introdução alimentar, ela já começa bebê ainda, na verdade, né? Mas até que idade podem surgir os problemas, sabe? Assim, para Sim, a recomendação, tá? A recomendação, né? Os pediatras podem me corrigir se eu tô errada, é no sexto mês, né? De introdução alimentar. Claro que quando é um nenê prematuro tem a questão da correção da idade, né? Mas a partir do sexto mês, quando iniciar a introdução da alimentação complementar, a criança pode já apresentar algum comportamento assim aversivo. Às vezes isso acontece. Nesse momento, assim, em geral, o que a gente faz mais é orientações para a família com relação à introdução dos alimentos, tá? Porque às vezes a criança não tem indicação de entrar em fonoterapia ainda, tá? Vai depender muito de cada quadro, assim, se for um quadro realmente bem importante de alterações orais e de sensibilidade, assim, ok, talvez a gente precise começar com alguns estímulos, assim. Mas às vezes não, né? Às vezes tu orienta, assim. Mas a partir do sexto mês, a gente já tem que estar de olho. E aí, tu vai vendo conforme a criança vai crescendo, assim. Se com 1 ano, por exemplo, ela já tá se alimentando junto com a família, né? Vamos supor assim. Não assim, exatamente os mesmos alimentos, né? Em termos de açúcar, gorduras, não é isso. Mas eu digo assim, as consistências, vamos supor assim, já pega uma bananinha e já tenta morder a banana. Se a família identifica que isso não acontece, né, e que vê que a criança não quer nada, joga longe a banana, não bota na boca, não se interessa por pegar aquele alimento e só vai aceitando as papas, então talvez já tem que ligar um alerta, assim, opa, já era para estar aceitando outras consistências de alimento e ainda não tá, né? Então, às vezes, tu já coloca ela em atendimento, assim. Mas é aquilo,
é super lúdico e a família ficar junto, né, nas consultas, porque não tem como a criança ficar sozinha com o terapeuta, ainda é muito difícil, Sim, né? E acho que a sim, família tem que participar desse processo. Isso é muito importante, sim. porque é eles que vão ficar com esse paciente em casa, né? Essa criança em casa, né? Sim. E eu fiquei pensando também, do que tu falou, já vou puxar o gancho para a pergunta da doutora Desirê, mas que eu fiquei pensando quando começa já a falar e coisa e tal, às vezes até mais ali para os 3 anos, eles já começam a se dar conta assim, mas para um pouquinho, por que que eu tenho que comer fruta e a mamãe não tá comendo fruta? Ah, É, então, tudo isso a gente pode observar ali, talvez, também, né? Eu vou adorar ser convidada para o momento do lanche, tá? Quando quiser. super bom, né? Não, é exatamente isso, assim, a criança, ela vai seguindo os modelos, né, dos pais, assim, então, e eu sempre falo que é tão importante fazer uma adequada introdução alimentar, porque isso vai refletir lá num adulto, né, num contexto alimentar de uma pessoa adulta depois, assim, então, quando a gente trabalha com essa questão, a gente sempre orienta muitos pais a trazerem essa criança para participar do momento da alimentação. Vamos supor assim, uma criança um pouquinho maiorzinha, assim, uh, a mãe vai fazer um bolo, né? E o pai vai fazer um bolo. Ah, então vamos fazer o bolo todo mundo junto, assim. Então, trazer essa criança, né, para ver os alimentos, identificar os ingredientes, colocar a mãozinha, sujar as mãos, isso é muito importante, né? Ajudar a fazer o bolo e depois que o bolo tá pronto, a gente vai sentar e vai comer, né? Então, eu acho que é isso, assim, vai oferecer a fruta, né, para a criança. Então, entrega a banana, vamos pegar a banana, leva para a cozinha, pega a banana, escolhe a banana que tu vai comer, descasca a banana. E a família, vamos comer junto, a mãe, o pai, a criança, todo mundo vai comer, né? Então, todo então, assim, isso é fundamental, né? Eu acho que conscientizar os pais, orientar os pais de que a criança precisa participar do momento da alimentação, do momento da refeição, assim, junto com eles, né? E eu acho que Uhum. a pergunta da doutora Deise talvez até já tenha sido respondida, porque ela diz assim, Marisa, como ajudar as famílias a compreenderem a importância do ambiente que se cria na hora do alimentar, né? Do comer ali, da alimentação. Exato. A gente fala muito também, assim, da questão de não distrair a criança daquele momento de refeição, né? Então, às vezes, assim, o próprio uso das telas, né? A criança precisa saber que aquilo ali é a hora da alimentação, né? E às vezes é assim, o pai e a mãe estão comendo, fica pertinho ali, mesmo que ele não esteja assim fazendo toda a sua refeição, né? Fica junto, come alguma coisinha, entende que aquilo ali é um momento super importante, é o momento da refeição. Não é um momento assim de assistir desenho, né? Não é esse outro momento, é o momento da refeição. Então, eu acho que para a gente ter sucesso, né, nos tratamentos dessas crianças, essas orientações elas são assim, ó, fundamentais, fundamentais. Vamos para outra pergunta aqui. A vontade de ficar Uhum. conversando mais sobre isso, assim, né? Porque fiquei pensando várias coisas. Mas aqui a doutora Desirê também colocou assim: um tema que une as especialidades de vocês é esse também. O DAP, não sei se é DAP ou DAP que se diz, É o distúrbio. fala muito Uhum. mais do que função. Fala também da emoção, da sensação que traz para essa criança. Isso, ela falou ali do o DAP, é o distúrbio alimentar pediátrico, né, que Ah, a gente já citou falou. antes. Já. E aí foi aquilo que a gente conversou, né? Que eu acho que é ali que linka muito o trabalho de toda a equipe e a gente, nós duas profissionais que estamos aqui, né? Sim. Porque é exatamente isso. Fala muito além da função, né? A criança precisa ter prazer, aprender a gostar de comer. E o distúrbio alimentar pediátrico, ele tá muito ligado, assim, a questões
emocionais, psicossociais, assim, muitas outras questões, né? Que não, por exemplo, uma dificuldade para engolir ou, né, alguma disfunção, né? Sabe que esse ano, Marcela, essa questão do DAP, do distúrbio alimentar pediátrico, é uma coisa, um tópico assim não tão mais recente, né, dentro da PONE, mesmo do desenvolvimento da criança, que ele recebeu esse nome, assim, porque antes era tudo dentro da disfagia. A disfagia é o distúrbio de deglutição. Então entrava tudo ali. Só que ele não é uma disfagia, né? Então agora se entende sim que é uma outra questão que envolve a participação de vários profissionais nesse tratamento. E agora em outubro a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Fono e vai ter uma sessão só sobre isso, assim. Tá bem legal, assim, porque eu acho que tem que se discutir, tem que se conversar muito sobre isso, né? E aí que o nosso trabalho, assim, em conjunto entra bem forte. Sim, sim, porque eu até te perguntei das faixas etárias, né? E fiz o comentário de, mas se a mamãe não come, ou o Uhum. papai, né? Porque justamente isso, assim, ela começa a prestar atenção em outras coisas também, vai ficando, óbvio, cada vez mais inteligente, vai integrando toda a parte sensorial, né? Uhum. Então, vai observando, assim, não pode ser diferente, né? Eu tenho uma amiga Exato. que falou pra mim uma vez, eu como peixe, né? Porque se eu não comer, como é que eu vou mandar meu filho comer, assim? Então, é por aí, É né? por Mas aí. o que eu fiquei pensando, Marisa, que talvez a gente pudesse conversar um pouquinho, e daí talvez até dentro disso, porque a gente estava falando muito de bebês, né? Crianças Uhum. começando a introdução alimentar, mas eu fiquei pensando ali, daqui a pouco, eu acho que perto dos 5 anos, que eles começam também. Eu não quero comer salada. Eu não vou comer. Uhum. Por mais que os pais tenham apresentado tudo para eles, por mais que, né, um monte de coisas, assim. Uhum. Não sei se tu aborda isso também no teu trabalho ou não. Porque que começa essa seletividade daí, sim, bem seletivo mesmo, alimentar, né? Sim. Uhum. Quando não tem, assim, essas questões mais voltadas para a parte oral, assim, de Uhum. corrigir alguma inadequação ali nisso, aí acaba assim que foge um pouquinho da atuação da fono, né? Por exemplo, essa criança de 5 anos que não vai comer salada, assim. A não ser que isso esteja associado, assim, pode ser que isso está associado a alguma outra questão, assim. Uhum. A gente tenha, por exemplo, hoje a gente sabe que a seletividade alimentar, ela aparece em muitos casos de crianças que estão dentro do espectro autista, por exemplo, né? A gente sabe que existe essa questão da seletividade alimentar. Essas crianças, elas ficam em acompanhamento fonoaudiológico também por conta daí, principalmente da parte de desenvolvimento de linguagem, né? Uhum. E aí a gente até consegue abordar isso dentro do trabalho da linguagem, assim, utilizar esses alimentos, criar situações assim que tu vai mostrar o que que é, que tu vai apresentar, que tu vai contar da importância. Mas daí não seria nada assim trabalhando especificamente essa coisa oral, né? Uhum. Seria assim mais em termos mesmo de estruturação da linguagem da criança, e aí ela vai conhecendo todas essas outras coisas. Uhum. Mas é legal porque às vezes isso não vem sozinho, né? Às vezes vem com alguma outra questão e acaba que a criança tem indicação de fazer acompanhamento fonoaudiológico já pela questão da linguagem e tu consegue junto ali trabalhar, né? Mas fora isso, eu acho que daí foge um pouquinho do que é a nossa atuação mesmo, assim, né? Perfeito. Porque Uhum. pelo lado, eu acho que daí pode até ter duas coisas, tanto o lado de nutrição, né? Porque Uhum. óbvio que uma fritura é mais gostoso que uma alface, assim, né? A gente tem toda Sim. uma ou um doce, né? Que a gente tem de fato a reação ao açúcar no nosso organismo e vai ser mais gostoso, vai ser mais prazeroso, por isso que eu fiquei pensando, né? Mas também Uhum. pode ser uma forma de
assim, muito entre aspas, mas de chamar atenção, né? Fiquei pensando lá da psicologia. Eu ganho atenção da Uhum. minha mãe, do meu pai, quando eu digo que eu não quero comer, né? Ou que eu não quero comer nada. Uhum. Porque daí fica todo, mas por que que tu não quer comer? Ah, mas, então eu faço uma comida especial para ti, tarará, tarará. E daí Uhum. envolve, né? E Uhum. eu já ia trocar. Eu acho que o doutor Alberto tá ligado comigo, porque eu ia falar da fala mesmo, né? Ele Ah, pergunta assim, Marisa, em relação à fala, quando o pediatra deve se preocupar? legal. A gente, e isso vem muito nessa questão da fala, assim, de desenvolvimento de linguagem e de fala. A gente tem alguns marcos específicos, assim, do desenvolvimento da linguagem da criança, né? Então, eu diria assim, ó, que a criança, quando ela vai iniciar ali com as vocalizações e a linguagem num contexto global, assim, muitas vezes ela é não verbal, mas tu vê que ela interage, o olho no olho, né? Ela participa das situações ali, começa a vocalizar ali o bebezinho, né? A partir do mais ou menos assim de um ano, assim, tu já tem os balbucios, né? A criança já consegue balbuciar e começa a sair umas palavrinhas, repetir algumas palavrinhas que ela escuta, simples, né? Coisas simples. E com 18 meses, né, um ano e meio, assim, em geral a criança já tem que começar a formar algumas frasezinhas simples. Por exemplo, né, quero água. Claro, ela vai falar com trocas, né, porque ela não vai ter ainda adquirido todos os sons da fala, mas ela forma algumas frases simples já. Quero água, dá a bota, né? Assim, ela vai conseguir, tu vai ver que ela vai ter, vai verbalizar. E mais ou menos com uns 2 anos, assim, a criança já tem que ter um repertório linguístico, que a gente chama mais ou menos de umas 300 palavras, assim, Sim, com dois, com 2 anos de idade. sim. Então, assim, ela. Eu Fala. confesso que essas, aí eu não sou pediatra, né? Mas essas orientações de número de palavras para mim é uma coisa tão abstrata, porque Sim. o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar Como é que tu vai contando saber? as palavras, sabe? Mas Como é que a gente sabe? é que às vezes a mãe e o pai falam assim, ela só fala mamá, papai e tetê. Ela Entendi, só fala, e isso entendi. acontece muito, eles têm no consultório, só fala vovó, bobó e cacá. Uhum, E quando ela quer sim. água, ela fala aua, só isso. Aí, por aí, claro, a gente consegue contar, mas por aí tu já vê assim, opa, ela já tá, né? E quando ela quer a comida, o que que ela fala? Ah, ela fala papá. E quando ela quer a água, o que ela fala? Ela fala papá. E quando ela Ah, quer ir para fora, ela fala o quê? Ela fala papá. Então, assim, tu vê que a criança realmente, o número de palavras é muito pequenininho. Então, com 2 anos, tu já espera, assim, que ela já consiga se comunicar e já forme frases simples. Aí, se isso não tá acontecendo, eu acho que tem que se preocupar, tá. né? Perfeito. Mas isso, eu acho que tem que com 1 ano e meio, assim, se ela não tá ainda formando aquelas frasezinhas simples, assim, eu acho que já tem que se preocupar. E a primeira coisa que a gente pensa quando a criança não tá falando ainda é como é que tá a audição da criança, né? Porque nenhum adulto, nenhuma criança, ninguém vai falar se não escuta, né? A gente tem linguagem oral porque a gente escuta. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, não tá falando, vai para uma avaliação com fono, para avaliar mesmo como é que tá o desenvolvimento da linguagem, e vai para uma avaliação auditiva. Isso é bem, bem, bem importante. Assim. Perfeito. Primeira coisa. E muitas vezes nessa idade, assim, 1 ano e pouquinho, a criança não precisa entrar em terapia de fono ainda. Mas aí tu vai fazer a avaliação e tu vê que o contexto de comunicação na casa, ele tá precisando de ajuste. Eu, Então, pen- tu tem que orientar as famílias. eu fiquei pensando, o famoso e o dedinho ali, ó, só apontando e ela, não sei o quê. Isso, exatamente. E aí eu tava me lembrando até
há pouco tempo eu avaliei uma criança em casa e foi bem legal, porque deu para entender como é que era o contexto comunicativo da família, assim. E aí eu vi que ele tinha eu acho que era 1 ano e 10 meses, se eu não me engano, ou 1 ano e 7, mas por aí. E aí era essa queixa, só fala vovó, papá, mamá. E aí dentro da casa deu pra ver assim que ele tava querendo água, né? E daí ele fazia assim, e daí o pai entregou a água. E aí eu já disse, pensei, agora tem que começar a orientar, porque assim, como é que tu orienta daí, né? E como é que tu estimula? Tu não vai corrigir a criança ou dizer assim, fala água. Não, agora repete comigo, fala água. Porque a criança vai ficar super pressionada. Então, tu vai orientar a família a dar um reforço positivo. Então, tu vai pegar o copo e vai dizer, tu quer água? Então tá, aqui tá a água. Pode tomar tua água. Tava boa a água, né? Então tu repete aquela palavra várias vezes, mas dentro de um contexto, para a criança ir ouvindo. E ela não vai se sentir pressionada em falar aquilo, porque ela sabe que ela não consegue repetir aquilo, né? Então, nessa idade, muitas vezes, no momento da avaliação, tu já consegue ver aonde tu precisa ajustar. E assim, Marcela, dá um boom assim no desenvolvimento da linguagem quando tu faz esses pequenos ajustes, sabe? Sim. É bem legal, assim, avaliar junto com a família, sabe? Sim. Porque consegue orientar melhor, assim. Mas acho que eu respondi a pergunta, espero que eu tenha respondido a pergunta. Não, eu acho que sim, acho que sim. E eu fiquei pensando sobre se eu lembrei que tinha uma criança que falava e sempre com um bico na boca. Então, daqui a pouco o S ela fazia que nem carioca, digamos assim. Mas eu fiquei pensando, será que era porque foi aprendendo a falar com o bico? E aí fiquei pensando de te perguntar isso, assim, se tem alguma coisa sobre o bico. Claro, a parte, os dentistas já diriam que sim, né? Mas fiquei pensando nessa parte do desenvolvimento realmente da linguagem para além da linguagem. Bem legal tua pergunta, porque sim, tem muita relação com, não com a aquisição da linguagem, que a gente chama assim, aquisição dos sons, a criança vai ouvir todos os sons e vai conseguir colocar para dentro do repertório dela, vai adquirir, vai saber falar. Mas ela vai falar de uma forma alterada. Então, ela vai ter um distúrbio de articulação do som por causa do bico. Porque quando a criança chupa o bico, a língua fica baixa, porque o bico fica ali. A postura certa da língua é grudada no céu da boca. Então, a língua vai ficar aqui. E os sons que exigem que a gente trabalhe, que articule com a ponta da língua, tipo, por exemplo, o S e o Z, né? Esses dois fonemas que a gente coloca a ponta da língua embaixo dos dentes, ele vai vir para frente. S, Z. Porque a língua já estava ali. Então, a criança vai ficar com o que a gente chama de um distúrbio articulatório. E aí sim a gente precisa corrigir postura da língua, às vezes a força da língua que está reduzida. Isso não vai impactar diretamente assim que ela consiga ter uma linguagem, um desenvolvimento de linguagem adequado. Ela vai falar tudo, vai se comunicar, só que ela vai falar com essa alteração na articulação, né, do som. Vai botar a língua no lugar errado. E aí tem indicação, claro, da gente corrigir isso, porque isso incomoda muito a pessoa, né? Incomoda a criança, incomoda o futuro adulto, enfim. Sim. E, Marisa, quando a criança tá balbuciando ainda e usa o bico, pode ser que ela, tipo assim, comece a falar um pouquinho mais tarde, porque tem o bico ali, ou não, ela vai tentar falar? Ou não, depende, né? O depende é... Isso, olha, o que eu sei até o momento, assim, dos trabalhos, é que o fato de estar o bico ali não vai atrasar a aquisição da linguagem, assim. Na verdade, ele vai alterar a postura da língua e na hora que ela for falar o som, ela vai falar errado. Isso vai botar
a língua no lugar errado na hora que ela vai falar, né? Mas assim, ela vai escutar os sons, ela vai adquirir, ela vai aprender eles. Eu falo adquirir, mas é aprender os sons, né? Tá. Só que na hora que ela for falar, ela vai botar a língua no lugar errado, porque a língua já tá mais baixa aqui, e Uhum. aí vai sair distorcido. É isso que vai acontecer. Entendi, perfeito. Uhum, Então, a gente falou aí de vários assuntos, né, ao longo da uhum. live, passou o tempo super rápido, como sempre, né? Mas eu fiquei pensando assim, se tu pudesse nos resumir agora no final, quando que a família busca fono ou quando o pediatra, né, tem que indicar? Tá, isso eu acho que, assim, com relação ao desenvolvimento da fala e da linguagem, é mais ou menos o que eu comentei ali, assim. Acho que se identificar que a criança, não está conseguindo emitir os sons, balbuciar ali com 1 ano, passa um pouquinho mais, não está ainda falando palavrinhas, né, mais palavrinhas, eu acho, e não está assim, formando umas frasezinhas com 2 palavras, acho que é legal já encaminhar para fono, né? E com relação às questões alimentares, assim, eu diria que os pacientes com relação, por exemplo, a aleitamento materno ou alimentação oral mesmo, assim, que seja mamadeira, caso não dê para Uhum. amamentar, bebês ou crianças com algum risco, assim, por Tá. exemplo, pacientes prematuros, pacientes com alguma malformação crâniofacial, pacientes Uhum. com doenças, crianças com doenças cardíacas, ou com algum atraso no neurodesenvolvimento. Esses casos é interessante que seja encaminhado para uma fono para ser avaliado, tanto a parte de linguagem quanto a parte alimentar. Não tem uma idade, Marcela, Tá. assim. Esses são Uhum. pacientes com fator de risco para ter alguma alteração nesse desenvolvimento. Então, eu sempre sugiro, assim, que se encaminhe para, nem que seja fazer uma avaliação, né? Tá, perfeito. Acho que é isso. É, eu acho que pelo menos pelo que eu me lembro assim do que a gente passou, É, é isso. Mas uhum, eu só fiquei pensando que quando tu fala assim dessas crianças que daqui a pouco a gente já sabe ao nascer, por exemplo, que tem a má formação ou que, óbvio, nasceu prematuro, já poderia fazer a consulta com a fono assim antes mesmo do problema começar, é isso? por Ou, exemplo, tipo, na assim, prevenção, para prevenir? isso, por exemplo, uma criança que nasce assim com síndrome de Down, por exemplo, né? Hum, É legal já no início fazer o acompanhamento ou uma consulta, porque essa criança vai ter alguma dificuldade para mamar, assim, né? Vai precisar de alguma ajuda, né? Então, seria interessante não esperar assim instalar alguma alteração, sabe? perfeito. Tu Entendi. conseguir fazer a prevenção ou a orientação para que a criança consiga ir tendo um desempenho melhor. Às vezes tu consegue corrigir um futuro problema assim que depois seria mais difícil demoraria mais às vezes para conseguir restabelecer, Hum, sabe? perfeito. Eu Uhum. fiquei pensando que tu comentou até de daqui a pouco, ainda gestante, já buscar, né, algumas É orientações, informações, né? E isso é uma coisa que na clínica Prime Baby, e por isso também o Sunset Page, de a gente já poder informar e informar com qualidade, né? Com base em evidência científica. exatamente. Então, Sempre assim, porque a gente sabe, né, Marcela, que com as redes, assim, sociais, assim, bombando e tal, às vezes tem muita informação, assim, que não é informação científica mesmo, né? Baseada nos estudos. Então, as famílias muitas vezes buscam as redes para se informar, né? E aí acontece que tem muita informação que a gente sabe que não é verdadeira, e isso acaba causando uma repercussão, assim, bem negativa, né, para essa família. Então, é bem importante tu falar isso, né, que a gente tá trazendo aqui o que a gente sabe que tem de melhor em termos de evidência científica, assim.
Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. É isso aí, Então tá. né? Então tá, Já passamos. Era pra ser live de meia hora, mas não nunca. tá dando certo. Nunca. Mas, Marisa, acho que foi super esclarecedor, Que né? bom. Os comentários aqui estão só de elogios. E te agradecer, né? E bem-vinda à Clínica Prime Baby Obrigada. oficialmente, agora publicamente. Aham. Mas, e vamos trocando, né? Como colegas, vamos trocando. Vai ser bem legal Exato. trabalhar contigo. Ah, igualmente, assim, tô bem feliz. Espero que, né, que o pessoal tenha curtido, assim, que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, a gente tá super à Estamos à disposição, né? disposição. Sabe que eu fiquei pensando que faltou na última live dizer que dias tu tá na Clínica Prime Baby aí para o pessoal ficar Ah, sabendo, né? verdade. É, hoje eu tô atendendo nas terças-feiras à tarde, Tá. né? Então, para fazer a marcação, assim, em geral, o pessoal entra em contato lá com a clínica e as gurias lá passam o meu telefone porque eu preciso combinar sobre essa primeira consulta, né? Tá, claro. Como é que a gente vai fazer, qual é a necessidade da família e da criança e como é que a gente vai preparar para a criança fazer esse primeiro atendimento para que seja efetivo, né? Para que a gente consiga já fazer algo efetivo e definir alguma coisa ali, né? Então é dessa forma que estão sendo feitas as marcações, tá? Bem legal, bem legal. Então, na terça à tarde, Terça quem precisar, tarde. a Marisa está lá à Isso disposição. aí. Então, tá, Uhum. Certo. certíssimo. Obrigada. Imagina, eu que Então, agradeço. E um bom final de semana para todo mundo. isso aí. Então tá. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchauzinho. Tchau, tchau.